gente quer chegar nas periferias. A gente já conversou com algumas instituições que atuam com cultura na periferia, como, por exemplo, lá em Ponta Negra, conversamos com o pessoal do Motivar, que tem um espaço bem grande lá. Ali seria um lugar para a gente ajudar a ter uma piscina. Foi colocado até o centro paroquial também, uma outra pessoa colocou essa possibilidade também na Vila de Ponta Negra. E a gente vai usar rampa também para algumas ações formativas. Então, quem está ali na Ribeira, Roca, Santos Reis, acaba tendo acesso à rampa. E aí o Passo da Pátria também acaba tendo acesso à rampa. Nessa preocupação que você traz muito bem, Jorge, que é a questão dos ônibus, né? Como é que as pessoas vão chegar lá nessa formação? E aí pensar em outros espaços, alguém que está aqui mais na margem periférica da cidade, e vê a necessidade, ou na margem periférica do estado do Rio Grande do Norte, vê a necessidade de uma formação nesses lugares, por favor, até coloca aqui, olha, na comunidade X, no lugar X, a gente tem um espaço que poderia ter essa formação. E outra coisa também importante de lembrar é que, depois do projeto finalizado, da pessoa sendo escolhida para executar a ação, ela tem alguns projetos que acontecerão ainda esse ano, como, por exemplo, de formação, mas outros acontecerão em 2024, que é a fase de prestação de contas. A gente tem também pessoas que possam tirar dúvida de quem está executando o projeto. Olha, isso aqui vai precisar para minha prestação de contas, ou o meu cronograma vai precisar ser alterado, eu posso fazer isso? E até um escritório que as pessoas possam tirar dúvidas também no decorrer do projeto, para que na fase final ele não tenha complicação e não fique se sentindo mal porque não conseguiu prestar contas. A gente, de fato, dá essa continuidade, certo? E aí, aqui, né, das pessoas que estavam inseridas nas perguntas, e a gente está caminhando para a reta final, normalmente a gente faz 3 horas, são 11h49, né, finalizaria às 11h30, mas a gente tinha escrito ainda aqui no período que estava podendo levantar a prescrição a Rosiane Neres e o Antônio Cristiano. E aí eu peço, por favor, que Rosiane e Antônio, 5 minutos de fala cada uma, se audiodescrever e que possam falar. E quem tiver alguma pergunta específica também pode fazer no chat, e peço que a equipe fique ligada no chat, qualquer coisa, peça a pergunta para mim também, tá bom? Bom dia, pessoal. Meu nome é Rosiane, eu estou representando o Grêmio Recreativo Escola de Samba, Confiança no Samba, e sou mulher, parda, cabelo na altura do ombro, um pouco grisalho, no momento preso no rabo de cavalo, ao fundo tem uma parede branca, eu estou vestindo uma camisa branca, e eu queria agradecer ao pessoal da Fundação Zé Augusto por esse momento, foi muito esclarecedor, assim, para a gente saber que nossa agremiação também tem inserido nela recursos que a gente pode utilizar na Lei Paulo Gustavo, que é o audiovisual, que a gente trabalha com audiovisual também, e com outros segmentos de arte, tudo inserido nas nossas agremiações de escola de samba. E eu fui contemplada já em algumas falas, então minha pergunta é bem rápida. Eu gostaria de saber, no início foi falado que esse recurso é destinado um percentual do recurso que vem para administração, um percentual pequeno para tarifas administrativas. Eu gostaria de saber se nós poderemos utilizar também na nossa prestação de contas, caso a gente, depois de contemplados, se a gente poderia utilizar um percentual para tarifas administrativas, como tarifas bancárias que são cobradas. Eu gostaria de saber se poderemos utilizar um percentual desses recursos para tarifas administrativas. Era só essa a minha pergunta, porque as outras já me foram respondidas por outras, já foram perguntadas por outras pessoas. Obrigada, Luciana. Obrigada pela sua contribuição, já respondo, tá? Vou só juntar com o Antônio Cristiano.
Quando eu não sei citar, e aí como tinha alguém aqui inscrito como Grés, Interativa... Antônio. Isso. Bom dia a todos, eu sou Antônio Cristiano, mais popularmente conhecido no meu popular como Cristiano. Sou preto, cabelos curto crespo, olho castanho claro, como anterior, você ao fundo uma parede branca, estou meio irritado da garganta, me recuperando, camisa branca da instituição a qual sou gestor do momento executivo da Liga da Escola de Samba do Rio Grande do Norte e presidente da Acadêmicos do Morro, a qual tem 27 anos de existência aqui no bairro de Mãe Luísa, que a gente desenvolve projetos culturais aqui durante as atividades durante o decorrer do ano e conclusão do Carnaval, que é o nosso objetivo na reta final de participação da cultura do Estado. A meus questionamentos seria o seguinte: alguns já foi piada com os colegas anteriormente, o Altair, que é o nosso secretário também da Liga, já trouxe bastante coisas, agora a Rosiane também complementou. Uma delas seria um do profissional do audiovisual, que vocês já aceitaram nessa interesse só de longa-metragem, que estreia a partir de 70 minutos. Os demais podem ser profissionais sem ser cadastrado, não é isso? E isso nós temos esse pessoal, mas uma dúvida em relação, enquanto liga com as escolas, o carnaval passado nós tivemos uma equipe que fez toda a cobertura do carnaval, e aí, logicamente, as subdivisões de cada escola, ele fez um make-off para cada escola, que se ficou como nosso acervo do carnaval registrado 2023 agora passado, e eu gostaria de ter a dúvida se pode ser o mesmo modelo. No caso, eu contrataria, enquanto liga, uma instituição para fazer a parte do audiovisual e as escolas poderiam utilizar esse subterfúgio para contemplar no audiovisual, que seria um make-off de cada escola de samba, né? E finaliza, no caso, poderia ser com longa, aí sim, teria que ver um profissional cadastrado pela Ancine, se essa realmente fosse a única prospecção de atividade de longa-metragem, porque o nosso desfile ele já contempla 60 minutos. Se você tiver o make-off do preparatório do carnaval, a escola de samba seria contemplada com um longa, que isso aí seria individualmente, cada um faria um acervo bacana, que seria como fazer a cobertura de todo o desfile de carnaval, né? Para a escola de samba Natal seria um requisito importante para ficar, até porque as escolas de outros municípios já foi citado, como Macau, Mossoró, a própria Areia Branca, ela pode participar do carnaval também aqui de Natal. E são escolas que poderiam agregar valores no nosso desfile. Nós temos atualmente a média de 14 escolas existentes no carnaval da Grande Natal e ela pode vir participar do nosso carnaval, sim. Aproveitando o ensejo da lei agora que está abarcando o fomento importantíssimo, na verdade, para a escola de samba, e poderia vir aumentar esse nosso desfile, agregar mais escolas no nosso desfile, sim. Tá? Então, desde já, a Liga está disponível, a Lierne tem o nosso Instagram, quem quiser. Meu contato também, posteriormente, é o 988-05-1052, e ter esse contato para trazer essa escola para participar também do nosso desfile, que seria importante. Né? Está nessa extensão com a Liga. Já vemos há alguns anos aí, desde a pandemia, fazer esse trabalho com a... E aí a gente pode ver ampliar, na verdade, seria importante ficar feliz, que a nossa meta é essa. A Liga traz essa formação para que venha agregar e crescer o nosso carnaval. E que tome uma prospecção ampla, que a gente trazer uma web para fazer esse carnaval, essa cobertura, e divulgar para os estados, como a gente tem contato com a Fena Samba, agora eu tenho muito contato com a Liesa, que são as ligas do carnaval dos outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, o Nordeste, que vem agora Pernambuco, a gente também teve contato recentemente, a Liga foi até lá, participou do congresso com um sorriso, enfim, a gente está buscando, na verdade, fazer essa ligação e enriquecer o nosso carnaval. E com isso, outra situação que seria pontuada, interessante para a gente, teria essa pasta e que fosse direcionada numa questão de valores para que as escolas tivessem, porque é um âmbito maior, uma quantidade de volume de 500 componentes, carros alegóricos, construção de sambas enredos, ensaios, então há um custo bem maior, bem mais amplo do que um exemplo assim, não desmenosprezando mais um bloco de carnaval com quantitativo de fluiões são menores, o que se propõe a levar
porque a escola veste gratuitamente dos pés à cabeça os componentes, né? E paga-se aos profissionais que são caros, manutenção de soldador, pintor, escultor, carnavaleiros, figurinistas, costureiras, e que gera, na verdade, uma renda grande nesse momento para os profissionais liberais. Então, isso é a minha pontuação. E a outra seria, como já foi frisado pela Rosina, a questão da prestação de conta, esse limite, até quanto poderia, por exemplo, de 100 mil, como seria essa prestação de conta simplificada, se precisava dar recibos, notas fiscais, que é uma coisa que preocupa muito o pessoal, e a justificada das oficinas, se eu teria um relatório das oficinas como anterior da Lei Aldir Blanc, com fotos, vídeos, que isso aí, na verdade, teria já o link para a gente fazer de forma virtual e ficar permanente esse acervo, não é? E na questão do projeto, propriamente dos 30%, que se as escolas podem fazer o seu projeto de desfile já aqui, ampla, 70% da escola de samba de Natal já tem os seus enredos já definidos para o carnaval, e que se poder, dentro desses 30%, fazer o projeto tipo, com recursos. Oi, Antônio, com licença. O tempo já encerrou, tá? Só um minuto, 30 segundos, por favor. Na verdade, falando para toda a escola de samba, que tá uma coisa que eu tenho que falar com o pessoal da Liga. Pleitear a questão de confecções de material, compras de matéria-prima para fazer tecidos e aluguéis de barracão e manutenção dos mesmos, porque o pessoal precisa muito. Além dos alunos que foi citada, a questão do pagamento do pessoal que vai se trabalhar dentro dessas oficinas, a programação de você montar o barracão alimentício do pessoal e o deslocamento. E sim, também trazer um pessoal de fora é necessário para enriquecer o carnaval. Eu concordo que isso seria viável para a gente. E as taxas já tem de CREA, a gente precisa fazer a licenciatura dos carros. Seria isso. Obrigada, Antônio. Bom, a gente tinha informado as inscrições, mas aí quem está cadastrado como GRES, Imperatriz, está inclusive abrindo o áudio o tempo inteiro, a gente está aqui fechando o áudio, ele abre, a gente fecha, ele abre, a gente fecha e quer fazer essa pergunta, então eu vou deixar ele fazer aqui a pergunta, por favor, e a gente pega essas três, e aí eu vou para a resposta final, a gente finaliza, certo? Então, por favor, GRES, Imperatriz, Alecrinense. Pronto, deu certo? Deu certo, por favor, se descreve como você e vai para a sua pergunta até no máximo 5 minutos, tá bom? Show. Meu nome é Marcos Aurélio, eu sou bem pretinho, cor de chocolate, estou aqui com a camisa preta e um fundo amarelo por trás. Minha pergunta é o seguinte, não é tanto nenhuma pergunta, mas a questão de uma afirmação. A gente é aqui do bairro do Alecrim, onde o bairro que até nas falas aí, eu não vejo ninguém falar no bairro do Alecrim. Aonde foi que nasceu todas as escolas de samba do Rio Grande do Norte, e os primeiros desfiles aconteceram aqui. Então a gente, que a gente tem uma escola de samba do nosso bairro aqui, a gente tenta entrar onde o governo não entra. E hoje, com essa lei, eu vejo uma possibilidade muito grande a gente tirar principalmente os jovens do mundo da droga e outras coisas que acontecem, o próprio suicídio. Então, através das nossas oficinas, do nosso trabalho com cultura, e eu acho que deve ser muito mais incentivado, porque essas leis, elas são passageiras, elas não vêm para ficar, certo? E desde 2016 que eu estou à frente dessa escola, e pouco o governo do estado tem incentivado a nossa cultura. E a gente, as agremiações existentes, como as mais antigas, como Malandro, Balanço, próprio Acadêmico e a Imperatriz, são escolas que vêm sofrendo há muito tempo por falta de incentivo, sabe? E a gente, que é presidente da escola, tem se mantido na garra. Eu sou um assalariado, e com esse salário eu tenho levado essa escola para a avenida. E muitas vezes nós sofremos na pele o pessoal dizendo: a escola é uma porcaria, mas é uma porcaria muitas vezes porque não tem incentivo, certo? E a gente trabalha, no meu caso, são 450 fantasias que eu trabalho. Isso para distribuir com os grupos, sem cobrar nem um centavo de ninguém. Mas o profissional que costura, que faz o adereço, que monta a alegoria, sabe? Que a gente precisa de grandes profissionais para isso, o escultor. Todos eles têm que ser reconhecidos, que é por isso que muitos
Muitos mesmo, que aqui a gente é um celeiro de grandes profissionais, mas não quer trabalhar nas escolas de samba daqui, devido à remuneração que é muito baixa. Tá entendendo? Então, eu vejo uma luz no fim do túnel com essas leis. A partir do momento que esse recurso chegar na escola, que a escola fizer um bom trabalho na avenida, o poder público, tanto a prefeitura quanto o Estado, vão acordar que esse é o caminho, tanto a cultura quanto o esporte, para a gente tirar esses jovens do mundo da droga, que a gente está perdendo. Hoje a dificuldade da gente montar uma bateria é grande. Por quê? Porque se foi deixado de lado a questão do incentivo. Às vezes falta um instrumento, às vezes falta pele, às vezes falta como trazer o componente, porque numa cidade onde a gente tem dificuldade de transporte, e mesmo a gente sendo do bairro do Alecrim, a gente traz gente da Zona Norte, do Planalto, Felipe Camarão, Guarapes, Extremóis, São Gonçalo, Macaíba. E quando termina o ensaio, quem tem que pagar o caminho de volta dessas pessoas é a escola, é o presidente. Que nós estamos vivendo pela misericórdia. Que nós, nos anos passados, na década de 60, nós éramos o terceiro melhor carnaval do Brasil, só perdendo para Rio e São Paulo, aonde muitos desses artistas que hoje não querem mais nem saber de Natal, nem para passear, porque os governos não cuidam da cidade como tem que cuidar, mas eles vinham para Natal, no tempo que a gente tinha o ar mais puro do Brasil. Então, o que é que eu vejo? Se a gente, a parte do turismo, a parte da cultura, é um grande motor da nossa cultura, do nosso empreendedorismo, que movimenta a parte financeira da cidade, deveria ter mais investimento. Não nessa turma que vem de fora, porque essa turma que vem de fora ganha muito dinheiro e vai embora. E a gente é aqui quem trabalha na comunidade, no dia a dia, na rua, nas vielas, nas favelas, aonde o governo não entra, quem entra é uma escola de samba ou o esporte. A cultura ou o esporte é o caminho. Então, se vocês, que são administradores, investem nisso aí, você vai ver como a gente vai diminuir a marginalidade, certo? Fica aqui meu agradecimento nessa oportunidade, porque o quanto é difícil a gente ser escutado pela Fundação José Augusto. É muito difícil. Mas, nessa oportunidade, eu agradeço muito a todos vocês. A meu presidente da Liga, Cristiano, que passou todas as informações para a gente como ia acontecer, e a todas as escolas de samba, todos os grupos que trabalham com tudo, fica aqui a minha comoção e muito obrigado. Viu? Obrigada, Mara. Obrigada. Eu espero que a gente possa, né, sempre continuar com essa escuta. Vamos para cá. Rosiane. Vamos começar pela Rosiane. E aí já respondo aqui, tá? Então, Rosiane, ó, essa questão que você trouxe de taxas de banco, tarifas, tudo isso deve ser administrado dentro do próprio projeto. Esses 5% que existem não podem ser repassados por formato edital. Esses 5% é para que Estado e municípios utilizem para. Tem uma plataforma digital onde vocês vão ver o edital lá, se inscrever lá, acompanhar o seu projeto, tirar alguma dúvida, fazer todas essas informações que precisam relacionadas a Paulo Gustavo, para que tudo isso fique em um só lugar, certo? De forma que, se o seu projeto tem taxas administrativas e bancárias, você vai ter que prever dentro dele mesmo. Por quê? Porque quando o proponente recebe o valor, ele vai administrar sua proposta dentro daquele valor. Depois, o Estado, o município, não podem dar uma complementação disso daí. Então, os 5% conforme coloquei, para a plataforma, é um caminho, e também para a gente fazer oficinas formativas. Inclusive, a Inês colocou a Ilha de Música como uma possibilidade também.
né, de fazer oficina lá, ter estrutura para tal. Muito obrigada, Inês. Já vamos anotar aqui, é sobre isso. É sobre vocês ajudarem a gente a dizer, olha, aqui tem um lugar para isso, tem pessoas para formar, e aí agregar, né, as pessoas da comunidade que possam ir até lá fazer essa formação. Já anotamos aqui como uma das possibilidades também. Contratar os pareceristas que vão fazer a avaliação dos projetos de vocês. Dentro do recurso que a gente vai conversar e vai fazer esse acordo com o IFRN e com a UERN, e a partir disso utilizar esses espaços, ter estudantes que possam ajudar vocês a escreverem projetos, a tirar dúvida, entender uma parte técnica. E tanto o Estado, gente, e a Fundação José Augusto, na época da Aldir Blanc, não estava funcionando. No sentido, não estava funcionando os prédios, os espaços, né, o teatro. Então, os profissionais puderam se dedicar ao Aldir Blanc. Agora, a gente está com tudo funcionando. De forma que os profissionais da Fundação estão com a responsabilidade das próprias ações da Fundação. Então, esse recurso operacional é essencial para contratar a gente como apoio dessas ações. A gente que sabe a realidade das secretarias de cultura dos municípios. Tem município que é Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, Qualidade de Vida, não sei o quê, tem 20 nomes numa secretaria só, uma pessoa. Então, essa pessoa não conseguiria dar conta da melhor forma possível de gerir esse recurso. Por isso é importante esse 5%, para poder vir a equipe extra, vir gente para ajudar a organizar os editais, a gerir os editais e a conseguir, né, fazer a Paulo Gustavo da melhor forma possível, tá? Então, conforme dito, esse 5% não entra nas questões das tarifas, isso vai ter que estar dentro do planejamento de cada um, de cada projeto. E aí o Cristiano trouxe o exemplo de um make-off que foi feito do ano passado, e tem 60 minutos. É importante colocar, Cristiano, que não é só o tempo que versa sobre ser curta, média e longa, é sobre uma linguagem. Então, se eu filmar um negócio e deixar com 80 minutos, é uma longa-metragem? Não. Porque longa-metragem é um trabalho audiovisual mais apurado, onde, tecnicamente, existia uma preocupação em relação ao equipamento e aos enquadramentos, ao som como é captado, como é feita a trilha sonora, diversos profissionais envolvidos, equipe de produção, direção de arte com figurino, com cenografia, com equipe diversas, trilha sonora, figurino, produção, o departamento de imagem, diretor de fotografia, assistente, maquinista. Realmente um roteiro que teve, né, um roteirista, uma equipe de roteiro, uma equipe de montador, que vai juntar essas informações a partir de uma narrativa, uma trilha sonora original que pode ser composta, ou pagar trilha ou músicas já existentes. Então, quando a gente vai no cinema, por exemplo, normalmente a gente vai assistir longa-metragem. E aí veja o trabalho e o quanto de profissionais, quando acaba o filme, e sobem os créditos, quanta gente tem envolvida ali. Porque isso é sobre linguagem, não é só sobre tempo, certo? Então, esse material que você tem de making off, o que é que para Paulo Gustavo dialogaria melhor? Se você falasse em documentário, e que esse documentário fosse sobre o dia, como é que é. O documentário vai ser filmado no dia de apresentação da escola de samba. As pessoas saem de casa, as pessoas se vestindo, organizando, o carro sendo empurrado, os imprevistos que acontecem. E aí passa a ser uma linguagem documental, e aí que vai ter esse formato. Aí o Antônio está colocando que teve essa proporção, essa quantidade de pessoas, e aí, se você coloca que na sua produção teve todas as demandas para uma longa-metragem, ok, mas aí lembrar que uma produtora ou uma produtora, empresa produtora, para acessar a longa-metragem, ela já tem que ter existido, ela já tem que ter sido cadastrada como produtora. Então, é alguém que vocês vão dialogar para tal. E aí, se é curta e média, não precisa. Mas vocês podem fazer, conforme dito, um documentário sobre esse dia. Não trabalharia com o termo making-off, tá? Porque a gente não está prevendo making-off ali. Making-off, inclusive, é registro. Registro audiovisual não está na categoria audiovisual. Por quê? Porque a gente, na categoria audiovisual, ela versa sobre obras audiovisuais. E obra audiovisual, ela exige uma série de profissionais que vão estar pensando nisso. Diretor de fotografia, trilha sonora, montador, roteirista, produtor, diretor, ou tudo isso no feminino. Roteirista, diretora de fotografia, técnica de som.
certo? E aí é pensar nisso enquanto linguagem. E aí você traz aqui as demandas de uma escola de samba, que ela é maior, ela tem construção de samba enredo, ela tem figurino, pessoas que precisaram vir. Só que a gente tem que lembrar que esses 30% da Paulo Gustavo é para a gente distribuir para todas as expressões artísticas. Aí vem capoeira, artes visuais, audiovisual, movimento junino, circo, dança, teatro, diversas outras expressões que a gente vem dialogando de forma que caberá ao técnico. Então, não acho que a gente consiga, pela Paulo Gustavo, resolver todas as demandas financeiras de uma escola de samba. Mas várias coisas que vocês trouxeram para cá é também um desenho que a gente tem que pensar enquanto política pública. E é importante lembrar que, agora, eu estou como secretária extraordinária de cultura. Quer dizer que não tem uma secretaria. É uma pessoa, eu, que estou aqui pensando, juntamente com a equipe da Fundação José Augusto, como criar uma secretaria. Inclusive, gente, os 2 momentos que eu precisei sair para assinar um papel e tudo, é porque a gente está nesse debate com a Secretaria de Administração também, sobre vagas para concurso público, como é que a gente monta uma secretaria de fato. Estamos fazendo um projeto que vai para a Assembleia Legislativa, que vai poder criar a secretaria, e com isso pensar na política pública, e muitas coisas do que vocês estão trazendo aqui dialogam com a gente, com as necessidades que a gente vai ter. E nem sempre a gente vai conseguir atender tudo o que se coloca aqui, todas as colocações extremamente pertinentes. Não existiu nada que foi colocado aqui que não seja política pública, que não seja algo que necessite atenção. Mas, para agora, para Paulo Gustavo, é a gente entender esse recorte, esse teto, como a gente distribui de forma igualitária. E aí, sim, cada grupo tem suas demandas, tem suas necessidades, mas aí é saber que, com Paulo Gustavo, algumas dessas questões serão atendidas e outras não, infelizmente. E aí, o Marcos Aurélio tem também, né, a questão que colocou que ninguém fala no Alecrim, mas é por isso que está aqui, querido. Por quê? Porque isso é um diálogo. A gente não tem fórmula para tudo, a gente não veio aqui dizer, olha, tal coisa vai acontecer em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Esse diálogo é para a gente conhecer as diversas realidades. Inclusive, a gente chama esse encontro de diálogo justamente porque é no diálogo que a gente conhece as outras realidades. Eu estou apresentando para vocês aqui, com a ajuda da equipe, a realidade da gestão, a realidade do que é a burocracia da Paulo Gustavo. E daí vocês apresentam para a gente essas outras realidades, os espaços, os lugares, as escolas, os grupos, tá? Então, tu está no lugar certo, no momento certo. Não existe exclusão, existe contribuição, tá? E aí, concordo contigo em relação a investir em cultura, é algo essencial. Eu sou professora de produção cultural do IFRN. Então, eu entendo, defendo e óbvio que a gente tem que investir em cultura. Quando a gente investe em cultura, a gente está investindo também em saúde, porque as pessoas trabalham o corpo e trabalham a mente. A gente está investindo em segurança, porque a gente está fazendo com que as pessoas estejam usando o seu tempo para ações positivas, ações alegres. Não para estar usando o tempo para poder roubar, matar, fazer outra coisa que não deve. Né? Então, a cultura, a gente sabe que também é muito importante para a gente conseguir desenvolver o ser humano. Através da cultura, a gente conversa e fala sobre disciplina, sobre comunicação não violenta, sobre respeito ao próximo ou à próxima, sobre inclusão da diversidade. Então, a cultura é um caminho para todas essas coisas. É por isso, inclusive, que a gente está criando, a governadora Fátima Bezerra solicitou que a gente estamos trabalhando juntos para criar uma Secretaria de Cultura de Estado. Porque aí sim tem uma equipe de trabalho que vai estar dialogando sobre isso, porque a equipe da Fundação tem as demandas que são dos 60 prédios, das demandas que são realmente pontuais dos equipamentos públicos, certo? E a gente junto tem que desenvolver uma política pública. Por isso a criação da secretaria é muito importante. Por isso a gente colocou lá naquele comecinho também o PPA, e peço para a equipe colocar de novo aqui o link do PPA, copiem esse link, para que vocês possam ir lá sugerir ações da cultura. Por exemplo, o movimento carnavalesco, acho importante que tenha no governo do estado um planejamento específico para o carnaval. Por favor, vai lá no PPA e coloque essa sugestão. Lá vocês podem colocar até 3 possibilidades de investimento público, assim como podem votar em outras já existentes. E, a partir disso, existindo PPA de ações de cultura e que possam fomentar essa categoria, certo?
E aí você fala do envolvimento dos jovens, e é sobre isso, é sobre, né, colocar o tempo das pessoas de uma forma positiva, de uma forma que possa somar para si e para o outro. E muitas das questões que você trouxe aqui, eu acho que, no fundo, é uma continuidade, é uma política pública que a gente tem que pensar, conversar, dialogar. Né? Eu venho me somar a essa gestão. A Fundação José Augusto, o diretor da Fundação José Augusto atual é o Gilson Matias, e a Fundação, a gente tem dialogado, inclusive eu estou aqui no prédio da Fundação, a equipe toda que tem trabalhado nisso é da Fundação, porque a secretaria ainda não existe, e aí nesse diálogo que a gente tem feito, nesse diálogo que tem acontecido os nossos debates. O Fábio, que aí está, né, que vocês me conhecem, também é da Fundação José Augusto, está na direção também da Fundação José Augusto, né, atualmente um diretor adjunto, e aí entender como é que isso a gente pode desenvolver uma política pública de continuidade. A gente encerrou os tempos de perguntas, o Antônio está com a mão levantada, assim como o Robson da Casa de Taipa. A gente não tem mais tempo para muita coisa, mas eu imagino que, para deixar o coração de vocês tranquilo, eu peço que, se vocês conseguirem, até 1 minuto, fazer a pergunta específica ou comentário específico, porque às vezes ficou uma coisinha sem amarração, que vocês o façam agora, por favor, até porque os dois já tiveram falas também. Em 1 minuto, por favor, Antônio Cristiano, em 1 minuto, o Robson também, e aí eu venho para a gente encerrar oficialmente esse momento, tá bom? Mas sou eu a primeira pessoa a falar? Sim. Pronto. Só um ponto que, como o tempo é muito curto e é muita coisa, muito tempo essa necessidade de falar com vocês, né? Eu já tive algumas vezes aí presencialmente, como já citei anteriormente, e vou incomodar muito aí, não se preocupe, não, que eu só vou chegar e a gente precisa ter esse contato, porque foi muito tempo. A gente, assim, esse silêncio que a gente vai ter, essa quebra e chegar até vocês, e que bom estar tendo essa receptividade de vocês, esse contato, não é tão próximo todos, que eu chego já a muitos, até não cheguei a você presencial, para conversar com mais tempo, com mais dedicação, para debruçar nesses assuntos, mas eu gostaria de solicitar uma reunião presencial com a Fundação, com a senhora secretária Marilanda e com os demais, Arthur, o pessoal, enfim, toda a equipe, com as escolas de samba. A gente, enquanto liga, poder levar com a situação, porque é um assunto que a gente precisa ter um certo cuidado, porque nós estamos desde 2002 sem ter esse espaço na Fundação, e que a própria lei, Câmara Caçuda, precisa ter algumas adequações que ela não pode fazer, como a aquisição de instrumentos, e cada escola de samba é diferenciada dos demais, porque precisa que instrumentos se deterioram. Nós temos oficina com jovens, que a gente precisa pôr pele, pintar instrumentos, comprar baquetas, talabartes. Então tem uma série de coisas diferenciadas que a escola de samba tem, que os demais não têm, e que a gente precisa ter esse alicerce amarrado vocês, para que essa lei ela seja adequada para a necessidade do carnaval, que não é como as demais, como a banda, como os grupos, alguns outros projetos, e que a escola tem um diferencial. Então a gente precisa ter isso no PPA, ter esse acesso. Antônio, com licença, já bateu o tempo, tá? Carnaval. Perfeito, tranquilo. Só a minha família está de bom tamanho. A gratidão a todos vocês aí, tá bom? Vai dar certo, Antônio. E não é que nunca mais a gente vai se falar, não. Foi só a primeira reunião, vai rolar. Vai rolar. Não vai ficar no limbo, não. Antônio, nunca mais eu falo com você. Não é isso. Vai dar certo, a gente vai marcar essa reunião, tá? Porque realmente fazem muitas demandas que são importantes. E aí, por favor, eu já comento no final, Robson. O microfone está fechado, tá? Por favor. Pronto, abriu? Abriu. Eu queria saber se esse diálogo está sendo gravado, se vai estar disponível, só isso, vai estar disponível para a gente rever, ouvir de novo, reouvir, para não perder nada. Só isso. Perfeito, sim, está sendo gravado, a gente vai colocar na nossa página do YouTube, Cultura RN, vocês podem também dar uma olhada no Instagram, para poder, né, ficar seguindo as outras reuniões, o calendário que a gente vai ter, certo? Então, vai estar gravada. Antônio, vamos marcar essa reunião presencial, sim, com vocês. O que é que eu peço? Até o dia 25, eu, Mari, estou envolvida nessas lives durante, né, manhã e tarde, porque é um grupo de manhã e um grupo à tarde. Até o dia 25 de julho. Por quê? Primeiro, a gente fez esse prosseguimento pelas câmaras setoriais, porque essas câmaras setoriais foram dialogadas e conversadas e abertas, né, na gestão
anterior e foi pensado nesse caminho. Então, Câmara Setorial. Aí a gente viu alguns segmentos como moda, artesanato, de jogos digitais que não existia e de produção cultural que não existia enquanto Câmara Setorial e que se achou importante também dialogar exclusivamente com essas pessoas. Ainda tem uma reunião que a gente marcou também, que se chama o seguinte, essa reunião diz assim, minha arte não foi contemplada em nenhuma Câmara Setorial. Aí você vem nesse dia, vou até pedir para o pessoal me dizer qual é o dia que está essa reunião mais aberta, por favor, para quem não foi contemplado em nenhuma Câmara Setorial, já que a arte e a cultura é muito diversa, mas a pessoa tem algo a dizer, como, por exemplo, o pessoal de museu já colocou, não tem Câmara Setorial de museu. Eu disse, opa, então vamos lá nesse dia que é 25 de julho, 9h30 da manhã. Se o seu assunto não foi contemplado em nenhuma Câmara Setorial, ou vocês conhecem alguém que é de outra expressão artística, que não está nesses temas que a gente tem abarcado aqui, dia 25, tá? E aí a gente pode fazer essa reunião presencial depois desse período, ou então vocês conversarem exclusivamente com o Gilson, da Fundação José Augusto, mas de forma simultânea, a gente vai precisar passar esse período daí, mas sim, merece, né? O movimento carnavalesco, a gente tem que dialogar melhor, dialogar com calma, ter outros encontros. Aí, quem é do Alecrim vem, quem é das Rocas vem, Ribeira vem, Ridinha vem, Ponta Negra vem, e a gente pensando em termos de Natal. Inclusive, Antônio, a gente fez essa reunião virtual pensando nas pessoas que estão, né, nos outros lugares que não Natal e que precisam também dialogar e que é difícil, às vezes, conseguir chegar em Natal. E se a gente fizesse essas reuniões temáticas em lugares específicos do interior, sempre teria esse problema de deslocamento. Por isso, esse primeiro momento dessa forma, certo? Para que mais pessoas possam participar. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet, mas é mais fácil ainda, quando a gente passa a régua, ter mais gente participando do ponto de vista virtual nesse primeiro momento do que físico. Mas a gente continua esse debate. E a intenção, gente, é que esses diálogos possam acontecer ao longo da gestão. Por enquanto, estou como secretária extraordinária de Cultura. A intenção é a gente trabalhar, batalhar para virar uma Secretaria de Cultura de fato. E Secretaria de Cultura faz política pública. E só se faz política pública com a escuta. A gente tem que escutar, a gente tem que entender essas demandas. Você trouxe aqui algumas questões bem específicas da Câmara Cascudo. A gente já fez algumas adequações na Câmara Cascudo, já saiu agora de forma diferenciada, como, por exemplo, a inscrição é constante, não tem mais do período que fecha. Abarcar algumas coisas que não estavam lá elencadas, mas aí você traz outra realidade e, através dessa escuta, do entendimento desses outros caminhos que a gente vai vendo como, do ponto de vista político, burocrático, a gente consegue atender. Mas sim, acho importante que a gente dialogue, entenda essas necessidades que a gente pode conversar sobre a lei e outras possibilidades existentes, certo? A gente aqui já atendeu, já vieram alguns grupos de carnaval, já teve algum diálogo com algumas pessoas que marcaram, mas acho que é importante a gente fazer isso do ponto de vista coletivo. A gente está nesse momento com forma de diálogo, e diálogo é uma escuta dos dois lados. Né? A gente dá esse tempo de limite de tempo de fala, limite de pessoas, porque tem uma hora que tem que acabar até para a gente conseguir desproduzir. E aí a gente sabe muito bem que vocês sabem o que é desprodução, afinal de contas, quando o carnaval acaba para quem está em folião, mas para quem trabalha, ainda tem vários dias de trabalho depois que o carnaval acaba, né? A gente é a mesma coisa, acaba a live, a gente tem que se juntar ainda para desproduzir, fazer as anotações, comentar algumas coisas. À tarde tem outra live, por isso que a gente fecha agora, mas está fechado o momento, não está fechado o diálogo, tá? Qualquer dúvida específica, vocês podem ir na Câmara Setorial, porque a gente acredita nessa forma, e é uma forma também, né, que a governadora Fátima Bezerra pontuou bastante, da gente dialogar, da gente conversar, da gente ter as pessoas próximas. E também, quando a gente dialoga, a gente entende a realidade um do outro e a gente faz vínculos. Vocês não são mais invisíveis para mim, eu não sou uma pessoa completamente distante, eu nunca vi, nunca falei, não sei nem quem é, eu passo a existir para vocês também, e não só eu peço que a minha equipe possa vir até aqui também, para vocês terem uma ideia do tamanho da possibilidade de pessoas que aqui estão, inclusive os voluntários, por favor, também. A gente tem gente aqui, inclusive, gente, estudando a política pública, acompanhando esse processo também, como é que acontece. Então, aqui tem um pedacinho, um pouquinho dos seres humanos que aqui estão, dando tchau, muito felizes.
estão cantando aí, We are the world. We are the children. Tá? E que tem algumas dessas pessoas que aí estão, e são pessoas que estão todos os dias. E aí, quando a governadora Fátima Bezerra falou assim, Mari, quer virar secretária? Saiba que você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo, incansavelmente, e ela estava certa. Não foi uma forma genérica. A gente fica aqui até de noitão, então várias pessoas abrindo as câmeras para mim aí, que eu não tinha visto ainda. Saiba, gente, que tem muita gente querendo acertar. Fazer isso da melhor forma possível. A gente tem um MIC como um importante canal de diálogo, e é através de cada dúvida que os gestores municipais tiveram, que a gente acionou o MIC, que a gente conseguiu dialogar para que os municípios também todos aderissem a Paulo Gustavo, porque, enquanto Estado, é o nosso dever, a nossa obrigação, fazer com que a Paulo Gustavo funcione para o Estado e também como ajudar os municípios. E eu espero que seja só o começo de um caminho que a gente possa trilhar juntos. A gente sabe que, historicamente, a cultura não teve uma política pública sólida, desenvolvida. Então, de fato, a gente está dando os primeiros passos. Tem muitas demandas, muitas necessidades que são urgentes e que são de uma vida inteira, já que a gente nunca teve uma Secretaria de Estado com orçamento próprio, e que a gente tem que correr para conseguir executar. Em alguns momentos, a gente pode falhar tecnicamente, mas em alguns momentos a gente pode escolher um lugar para reunião, que alguém pode dizer, poxa, mas ali não é um lugar mais acessível, não tem ônibus. Mas, às vezes, é um lugar que se consegue, né? Tem que ter juntar as pessoas, mas a gente está aberta a essas outras indicações. A gente está aqui trabalhando com a mente aberta para absorver novas soluções, novas sugestões. A gente não tem a resposta de tudo, a gente está aqui tentando construir juntos. E aí eu agradeço a cada um e a cada um que aqui esteve presente. Quem já está aqui pela segunda, terceira vez, que já escutou esse começo mais de uma vez, mas quando a gente explica audiovisual, a gente sempre está explicando, dialogando com a linguagem específica do momento da live, que nesse caso é carnaval. E eu espero que a Paulo Gustavo possa trazer mais alegria, mais cores, mais música, mais afeto. Memória afetiva, porque a cultura faz isso, o carnaval faz isso, e que a gente consiga desenvolver isso da melhor forma possível. Eu peço agora para que cada um, para a gente se despedir, dar tchau, possa abrir o microfone para a gente escutar as vozes, dando tchau, escutar os batuques. Hoje pela manhã na live, Lula falou uma coisa que para mim é fantástica que você está colocando. Ele disse assim, vamos humanizar as relações humanas. Então, nada melhor do que esse diálogo. Massa. É assim. Agradecer pelo momento e desejar saúde e sucesso aí na nossa caminhada. Tamo junto. Valeu, parabéns por mais um encontro maravilhoso. Valeu, Mário, pessoal, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, foi ótimo, viu? Está de parabéns à equipe da Fundação de acreditar e fortalecer o nosso carnaval. Que é Geilson de Monte Alegre. Gorete do Gami, obrigada aí pela oportunidade. Vamos fazer bonito aí com o batuque de mulheres, fazer esse grupo aí de mulheres percussionistas chegar a 100 mulheres, para a gente revolucionar essa cidade, esse estado. Arrasou! Já estamos com 50, falta 50, a gente vai construindo aí junto com a lei, para a gente chegar lá. Valeu. Tchau, gente. Valeu, tchau, gente.